Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui, nona faixa, primeiro status, vamos começar esse desafio aqui no Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Eu li os comentários da galera, a gente teve bastante comentário nesse vídeo aqui também, pessoal discutindo sobre várias coisas, possíveis problemas, né, para a gente começar a tratar aqui na mixagem, né. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, vamos pensar do que se trata essa música, né. A gente está falando de mixar uma música de rap. Basicamente, o que o rap é? Ritmo e poesia e letra, né? Então, se a gente não fizer funcionar o groove, não fizer funcionar a voz, que são os elementos condutores, a mix não funciona, a música não funciona, a produção não funciona, né? Então, num primeiro momento, quando eu ouço essa música, assim como eu deixei para todo mundo baixar aí, né, eu simplesmente fiz um ajuste de volumes e tal. O primeiro grande problema é se realmente a gente só tivesse a chance de mexer em uma coisa nessa música, esse problema seriam as vozes, né? Porque a mensagem da música é a coisa mais importante da música no rap, além do groove, é claro, que faz a condução, né, do grave ali, da música e tal, a coisa mais importante é a voz. Então, se a gente não endereçar o problema da voz para realmente poder compreender a mensagem, a mix não funciona, tá? Então é aquela coisa que eu sempre falo, qual que será o maior problema que a gente tem no momento? Se a gente puder fazer uma única ação, qual que é a ação que a gente vai fazer? Um monte de gente comentou aí, mexer no piano, que tem um grave no piano, que tem uma soma do bumbo com o baixo, que tem o baixo com o piano, limpar o grave de não sei o que lá. O que acontece? Tudo isso é irrelevante se a voz não estiver funcionando, né? Então a primeira ação que a gente vai fazer aqui vai pontuar nesse status, quem falou da voz, tá? Mais especificamente, dinâmica da voz. Se a gente não controlar a dinâmica da voz, a gente não vai entender a voz. Porque o que acontece? Esse tipo de música e esse estilo é muito calcado em arranjos bem densos, principalmente nos graves, que é realmente onde a gente começa a comprometer a inteligibilidade da voz, onde a voz vai começar a flertar, porque acaba que a voz também tem que ter um corpo, né? E aí essa região da voz que tem o corpo começa a bater muito com o som do bumbo, com o som do baixo, então a gente vai ter que endereçar e tratar isso aí com muita calma para a gente conseguir deixar a voz na cara, né, a voz nítida, a voz encorpada ao mesmo tempo e o groove ficar forte o tempo inteiro, tá? Então basicamente o que eu fiz aqui, né, então eu falei quem vai pontuar, quem falou alguma coisa da compressão da voz, né, mais especificamente, e também quem falou alguma coisa de limpeza de grave do bumbo, tá? Eu já vou falar do bumbo, mas vou falar das vozes um pouquinho. Então basicamente o que eu fiz aqui, o que eu utilizei, né, vou explicar um pouquinho das coisas que eu fiz. Eu utilizei uma metodologia que a gente chama de top-down mixing, que é quando você começa a raciocinar invertido. Em vez de você começar a raciocinar pensando nos tracks específicos, você começa a pensar na soma dos tracks. Muitas vezes, né, grande parte das vezes quando eu trabalho com tracks tendo a mesma função, eu trabalho esse tipo de raciocínio. Assim como eu já mostrei várias vezes aqui, quando eu trabalho tracks de bateria, por exemplo, que eu tenho 3 microfones na caixa, 4, 3 microfones no bumbo, quando eu falo assim, quero comprimir o bumbo, eu não penso em qual canal do bumbo eu preciso comprimir, se eu preciso comprimir mais em um e em outro. Eu vou pensar na soma dos bumbos, porque o que eu quero fazer é comprimir o bumbo, não importa se tem 10 canais de bumbo. Aqui é a mesma coisa, eu sei que tem várias vozes com a mesma função, e essa função é de liderar, né, a mensagem da música. Então eu tenho pelo menos 4 tracks aqui, cujo objetivo é o mesmo. Então eu não preciso necessariamente ter um processamento totalmente dedicado para cada track. Eu posso simplesmente somar os tracks para um bus e tratar eles como se fosse uma única coisa, porque a função deles é ser a mesma coisa. Se eu falar assim, eu quero baixar a voz, eu não vou ficar pensando se eu quero baixar a voz do centro, a voz de resposta. Depois, obviamente, vai entrar a questão estética, né? Mas quando eu falar eu quero baixar a voz, eu quero baixar todas as vozes, né? Então eu estou alimentando todo mundo aqui nesse submix que eu chamei de Lead Vox Submix, né? Eu tenho uma equalização, que basicamente é uma filtragem aqui em cada track, porque na verdade os tracks têm funções diferentes, e eu resolvi endereçar cada um de uma forma, tá? Então eu tenho esses 2 tracks aqui, o Vox 1 e 2, que são os tracks que conduzem a mensagem principal aqui, são os tracks lead mesmo, né? Então esses tracks têm filtragem de grave, tem um high pass, e eu tiro um pouquinho de média alta aqui para compensar um movimento que eu fiz na equalização global aqui. Eu trabalhei a equalização global com o Pultec, então eu estou dando um brilho aqui na região de 5K, já vou falar até um pouquinho mais da questão estética quando a gente está pensando em trabalhar a mixagem do rap, por exemplo, né? Porque cada tipo de rap, cada artista tem uma linguagem específica da própria música, da própria produção,
e isso reflete muito na mixagem, né? Se você pega mixagens dos gringos de rap, né? Você pega tipo o Eminem, você pega o Kendrick Lamar, você pega o Snoop Dogg, você tem um tipo de linguagem na mixagem que é um pouco diferente, às vezes, da mixagem que a gente tem nos artistas nacionais. E quando você fala de artistas nacionais, você tem artistas que têm a pegada do rap mais tradicional mesmo, né? Você pega tipo Racionais, RZO, e você tem artistas mais novos até que estão aparecendo com uma linguagem mesclada de rap misturando um pouco de pop também. Então você pega aí, por exemplo, o Emicida, você pega aí o Projota, você pega aí o Criolo também, que flerta um pouquinho com essa onda. Então você vê que tem um outro tipo de mixagem, até porque a gente integra outros elementos na mix que são um pouco diferentes desses elementos só eletrônicos, né? Às vezes a galera integra mesmo bateria, instrumentos acústicos, né? Então isso dá um outro tipo de linguagem. Então é legal entender quando você vai trabalhar uma mixagem e você compreender para que lado que você pode levar, porque na verdade qualquer um dos lados é certo, tá? Só que cada um desses lados tem uma característica específica. Se você pega uma mixagem do Eminem, por exemplo, que é uma onda rap com a voz mais na cara e tal, você vai ver que a voz tem uma característica de média alta bem pronunciada, que a voz fica bem separado do instrumental até, e muitas vezes a gente não tem nenhum peso tão grande de grave. A gente tem o groove levando ali, mas às vezes o grave não é tão denso quanto, por exemplo, você pegar uma música dos Racionais, onde tem o grave mais denso, né? Então são linguagens diferentes e a forma como esses elementos se integram levam a gente trabalhar a voz de uma certa maneira. Às vezes a voz mais seca, às vezes a voz com mais efeito, enfim. Tem várias considerações que a gente vai endereçar aqui. Mas no caso dessa mixagem aqui, assim como eu falei lá no começo, ela flerta um pouquinho com essa onda pop, porque tem um refrão meio cantado, meio rock pop, né? Então a minha intenção, a minha direção para as vozes aqui vai ser uma voz, entre aspas, mais raspada, mais na cara. Tá? E esse raspado da voz vem dessa região de presença, de definição de inteligibilidade, que é a região de 5K, 4, 5K na voz. Então, eu peguei a soma das vozes aqui, eu trabalho esse Pultec, que ele já tem um som um pouco mais colorido, um pouco mais raspado, então eu trabalhei esse boost aqui na região de 5K, tá? Já deu um corpo aqui também, por volta de 100 Hz, e estou fazendo um cortezinho por volta de 200. Então essa equalização aqui é a equalização global para os tracks. E aí, por consequência dessa equalização global, eu tenho que vir compensando track a track. Então, por exemplo, os tracks principais, eles têm essa atenuação aqui por volta de 5K, porque se eu não fizer essa atenuação, aquele boost lá embaixo ele vai ficar muito espetado, tá? Só que nesses tracks do lado aqui, eu não tirei essa região de 5K, porque eu acho que eles somam legal para ter uma presença dos lados, tá? Então nem esse track tem esse filtro por volta de 5K. Depois a gente tem essas vozes do meio aqui, ó, a equalização é mais ou menos parecida, não tem o corte aqui, ó, tá? Essa aqui tem o corte, que eu deixei essa central, e essas duas estão, a voz 5 e a voz 6, elas estão com o pan um pouquinho aberto, tá? A gente tem aquela voz oitavada grave, que está tendo uma filtragem mais ou menos parecida. Eu tiro mais grave, acaba que eu tiro mais médio grave dela, né? Dessa e dessa aqui que aparece lá na frente, tá? Então eu faço esse tipo de limpeza, vocês estão vendo que o endereçamento aqui é particular para as vozes, porque elas têm funções diferentes, tá? Então aqui eu defino a função das vozes dependendo do tipo da filtragem. E aqui eu tenho uma compressão global, onde eu trabalhei um C4, então eu consigo definir com facilidade essa compressão por banda. Eu trabalhei aqui em hard knee, porque eu estou querendo uma sonoridade um pouco mais agressiva, e resolvi trabalhar no release automático, que eu acho que funcionou bem para as vozes, tá? Então essa equalização global está depois da compressão multibanda. Então foi basicamente isso que eu fiz nas vozes, então eu já tratei as vozes, né, para conseguir endereçar essa dinâmica excessiva, para poder clarear, e ao mesmo tempo já comecei a direcionar a estética, porque essa música aqui, apesar de ter muitos tracks, ela não tem muitos elementos distintos, né? Então eu resolvi já fazer essa filtragem para definir o som da voz e já começar a direcionar também. E eu fiz algo mais ou menos parecido com as vozes dessa parte mais rock, do refrão, só que a gente tem menos filtragem porque a forma como a voz se comportou no microfone foi uma forma um pouco mais flat, entre aspas. Então a filtragem que eu tenho nas vozes aqui, que eu mando também para essa soma aqui, nos tracks individuais acabou sendo só nessas vozes principais que elas fazem a tônica. Então eu tiro um pouco de grave e um pouco da região baixa do médio grave aqui nessas duas vozes, e o resto das vozes não tem
nenhuma equalização, tá? Depois a gente tem uma dobra aqui no segundo refrão também, só um detalhezinho, mas basicamente eu filtro a soma das vozes. Então eu tiro um pouco de grave das vozes que fazem a tônica, para elas ficarem um pouco mais próximas em termos de espectro das vozes complementares aqui de harmonia e tudo mais, e a soma dessas vozes eu começo a tratar até mesmo para parecer um pouco com as vozes principais do rap, tá? E aí eu tenho um C4 aqui, onde eu faço a compressão, tô dando um pouquinho mais de ar aqui já, aproveitando as bandas do C4, tá? E aí depois eu tenho um Pultec também para colorir, tem um pouco mais de média alta aqui na mesma região da outra voz. Então, em termos de estética, eu estou imaginando as vozes bem raspadas, tá? As vozes bem na cara, eu vou tentar seguir uma estética mais nessa linha que eu falei aí do Eminem, dessa galera aqui, do Snoop Dogg também, que tendem a ter uma voz bem média, bem presente, tá? Vários desses artistas internacionais que eu comentei, às vezes tem uma estética um pouco diferente da escolha do bumbo também. Às vezes tem bateria onde você ouve um bumbo que não tem nem tanto grave, ele é mais socado mesmo, né? Parece que você tá chutando uma porta, assim. Que são bumbos bem estratégicos, são bem legais e acabam dando uma vida, uma onda bem diferente. No caso dessa música que a gente tem bastante informação subgrave, então a gente vai ter que endereçar esse subgrave para conseguir deixar a música com bastante peso e também não embolar, né? Agora, a gente tem que ficar ligado aqui porque a gente tem algumas restrições pela própria fonte sonora. Por exemplo, esse bumbo ele já veio todo processado, então ele já é muito comprimido e limitado. Então a gente já fica bem preso a essa estética. A gente não tem como, por exemplo, fazer essa música com uma estética de bumbo mais soft, porque a própria amostra que já é bem distorcida e bem limitada. Então a nossa função é fazer essa fonte sonora funcionar com essa estética que a gente tem armada aqui, tá? Então no bumbo, basicamente o que eu fiz foi tirar um pouquinho de grave aqui, por volta de 132 Hz, filtrei o subgrave por volta de 30, dei um boostzinho aqui por volta de 55, para baixo de 55, então é para soprar mais ele, e dei um pouco de média alta para o bumbo não ficar velado, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz para começar, tá bom? A gente vai dar uma ouvida aqui, espero o comentário de todo mundo aí para o próximo vídeo, e se vocês puderem dar uma ouvida nesses artistas que eu comentei, até para comparar as estéticas, e todo mundo dar uma estudada mesmo em linguagens, dê uma ouvida aí numas 2, 3 músicas de cada um desses artistas que eu comentei aqui no vídeo, que vai ser legal para todo mundo poder estudar e entender um pouquinho melhor da estética, como a gente direciona uma mixagem, né? Porque a mixagem, assim como eu tenho falado, a gente tem todo esse lance de encaixe das peças, tudo bem. Encaixar as peças é o mais importante, porque se a gente não conseguir encaixar as peças, não adianta você ter a sacada mais genial do mundo de pensar, ah não, eu sei como é que eu quero o som da minha voz, eu sei como é que eu quero o som do meu bumbo. Se você não conseguir fazer as frequências encaixarem, a dinâmica funcionar, a sua ideia não vai funcionar. Então o encaixe é o mais importante. Mas entender a estética, entender o direcionamento, que é o que eu venho falando nos vídeos aqui do Mixnando, é uma coisa fundamental para você conseguir e começar a se desprender dos padrões pré-definidos que você tem até então dentro do estudo da mixagem, tá? Então vou rolar aqui, espero que vocês curtam, vamos lá e agora todo mundo para o próximo vídeo aí. Já entra agora, salve, salve, poetas da ironia. Salve BH, Dimino Beat. Salve Drax, Afro Raga. Bagulho é bem pesado. Tem uns caras que fala e não faz. Mas aqui, o bagulho por aqui é bem diferente. Zona Sul, só traição revolta nesse ninho de cobra. Até a pomba que era da paz morreu devota. Confiar é uma chacota. Ingênuo por achar que ela ia me amar de volta. Será que Deus volta não pra terra? Quem sabe? Quem sabe o apocalipse seria bem mais suave. Noite da justiça dessa distinção de classes. Morte aos racistas, fascistas e seus embates. Me chamava de amor eterno, parceiro. Relacionamentos com prazo de validade. Cara mais real que o amor de verdade. E hoje ela só liga pro dinheiro. Abre sua mente na porta da frente, o mundo só vê ilusão. Frases guardadas, crianças armadas querendo chamar a atenção. Graças disfarças, desgraças, palavras só visam aquele cifrão. Vem pro meu mundo, abre sua mente, não é questão de opinião. Vai. Abre sua
sua porta é triste, ninguém gosta do que se vê na luz da superfície. Não tem como você não ver a voz que grita e chora. Você não quer nem perceber, mas quando põe pra fora, lembra que o humano deve ser. Corre e acelera a neurose, vivendo as psicoses. 33 no K12 na celulose. Eu bolei mais um hoje, sem dar azar pra sorte. A morte vem com a foice, eu só querendo um Rolls Royce. Estou mais estranho que Roussi, num paraíso que está prestes a se destruir. Seu prejuízo é vender ou consumir, mas eu mando desse jeito, vai molhar a nota tudo por aqui. Saca, nem tudo é brincadeira, chapa. Cada dia vivido é um teste. Porque o tempo nunca para. Então mano, se apresse. Saca, nem tudo é brincadeira, chapa. Cada dia vivido é um teste. Porque o tempo nunca para. Então mano, se apresse. Abre sua porta é triste, ninguém gosta do que se vê na luz da superfície. Não tem como você não ver a voz que grita e chora. Você não quer nem perceber, mas quando põe pra fora, lembra que o humano deve ser. Incentiva bala menor, induzador. Agora ele atira sem dose, mimimi, jogo de tiro é só pra matador. Não pode ser um sonhador, entre tiros da PM, já um bom sonho, viver longe do terror. Incentiva bala menor, induzador. Agora ele atira sem dose, mimimi, jogo de tiro é só pra matador. Não pode ser um sonhador, entre tiros da PM, já um bom sonho, viver longe do terror. Beleza, galera? Só um último comentário aqui. Quando eu trabalhei essas vozes, eu já fiz um endereçamento nos ganhos aqui, porque a gente tem variação de ganho muito grande da própria captação, tá? Então, à medida que a mix fosse desenrolando, quando eu sentia necessidade de subir um elemento, né, ou descer um elemento, eu posso ainda fazer um controle, né, só para definir um pouco melhor através do ganho aqui mesmo, né? Porque às vezes você grava cada parte num momento, né? O ganho do microfone fica um pouco diferente, às vezes a intensidade da forma de cantar ou falar ali é muito diferente, então acaba que atrapalha bastante o nosso trabalho aqui de fazer as vozes bem lineares. Então o trabalho do ganho aqui é muito importante, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.